Pessoal, vamos lá continuar a falar sobre as causas de suspensão da exigibilidade. Essa é a nossa segunda parte da aula. Na primeira parte, a gente viu as causas de suspensão administrativas. E eu comecei a falar um pouco sobre as causas de suspensão de natureza judiciais. Também são três situações. Uma é o depósito do montante integral. Duas é a liminar em mandado de segurança. E três é a tutela provisória em ações de conhecimento. Então, são três possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito no âmbito judicial. A primeira delas, como eu estava falando para vocês, é o depósito do montante integral. Então, o contribuinte ele tem todo o valor que lhe é reclamado, todo o valor que foi constituído por meio do lançamento. Lembra? O lançamento ele vai materializar os dados da obrigação tributária. Vai declarar a ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária, da relação juritributária e vai imputar ao contribuinte determinado dever de pagar uma prestação de natureza pecuniária, uma prestação específica. Então, ele vai quantificar quanto que o contribuinte deve. Pois bem, se o contribuinte ele tem todo o valor à disposição, ele pode entrar com ação judicial e depositar o valor do montante integral. Esse depósito vai acontecer o que com a exigibilidade do crédito? Vai suspender a exigibilidade do crédito. Então, o depósito do montante integral, anotem aí, suspende a exigibilidade do crédito. Isso é incomum de acontecer, porque a maioria dos contribuintes eles querem discutir isso no âmbito judicial, mas eles não têm os recursos financeiros suficientes para poder cumprir essa medida, depositar integralmente o valor. Eventualmente, o que é que a gente vê muito na prática, na nossa vivência, na nossa experiência? A gente vê muito contribuinte querendo substituir o depósito do montante integral por uma penhora de um valor, num valor equivalente ao da dívida, por uma fiança bancária, por um seguro-fiança, enfim, são várias situações em que a gente vê o contribuinte tentando substituir porque ele não tem esse capital para imobilizar numa ação judicial. E a gente às vezes está falando de dívidas bilionárias, bilionárias. Então, realmente são valores vultosos e cujas discussões, se eventualmente eu tivesse que depositar o valor integral, eu sei que seria uma dificuldade para o mercado. Alguns juízes aceitam essa substituição, mas se a gente for para a prescrição literal do dispositivo do artigo 151, apenas o depósito do montante integral em dinheiro é que suspenderia a exigibilidade do crédito. Mas eu reconheço, e é fato, existem alguns posicionamentos de jurisprudência, algumas decisões de juízes de primeira instância, segunda instância, no sentido de reconhecerem essa causa a outras situações que não necessariamente o depósito. Ok? Mas causas que seriam equivalentes, que substituiriam, que teriam a mesma força de um depósito do montante integral. Professor, e se eventualmente o contribuinte perder, o que acontece? O depósito ele é convertido em renda e isso é causa de extinção do crédito. Quando a gente falar de extinção do crédito tributário, a gente vai ver conversão em renda do crédito. Então, depositou e eventualmente perdeu, esse dinheiro ele é revertido para o pagamento daquele tributo. Ok? Então, depósito do montante integral. Segunda causa, liminar e mandado de segurança. O mandado de segurança ele é muito utilizado em matéria tributária, principalmente porque as demandas de matéria tributária elas são de caráter financeiro muito vultoso, São demandas de discussões de grandes valores. Então, com o novo CPC e com a delimitação dos honorários advocatícios, a gente sabe que se você põe um valor da causa, sei lá, na casa dos milhões, os honorários, eventualmente no caso de uma perda, vai ser correspondente. A gente tem N situações, eu acho que eu cheguei a citar para vocês o exemplo na aula passada de um contribuinte que errou uma declaração de imposto de renda pessoa física e por alguns zeros, algo em torno de uns 50 milhões de reais, ele tinha ganho 50 mil, ele errou alguns zerinhos a mais, isso gerou uma cobrança, não gerou um lançamento do crédito tributário e uma cobrança no importe de próximo a 15 milhões de reais, coisa que ele não teria como pagar. Quando sofreu uma execução fiscal e veio um ato constitutivo de seu patrimônio, ele entrou com a defesa, aquilo foi extinto, porque era decorrente de um erro, e o advogado conseguiu os honorários advocatícios próximo de 2 milhões e meio de reais. Então percebam, por quê? Porque o valor da causa era alto. Então quando a gente pensar em ações tributárias de conhecimento, normalmente
ou o contribuinte entra com a ação, por exemplo, uma anulatória que tem que importar o valor do crédito, normalmente o contribuinte tem um receio, né? Só que qual é a opção que ele tem? O mandado de segurança. Mas o mandado de segurança, a gente sabe, a via probatória era estreita, né? Então, quando eu tenho já de plano todas as comprovações, mandado de segurança, sem honorário, se eventualmente eu perder, eu estou tranquilo. Agora, se eu não tenho isso, eu tenho que entrar com ação de conhecimento. Aí sim, eventualmente, perda dessa ação pode gerar uma condenação honorária vultosa para o cliente, a depender naturalmente do valor em discussão. Então, em regra, né, a maioria das ações em direito tributário, as teses, enfim, os advogados entram com ações de quê? De mandado de segurança. Então, eu entro com mandado de segurança para discutir um crédito, para discutir uma relação jurídico-tributária, e a partir do momento em que se me dá uma liminar, o que acontece? Suspende a exigibilidade do crédito. Olha que interessante. Então, a liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito. A outra possibilidade é uma ação ordinária, né, ação que não é mandado de segurança. Aí nessa ação também pode ser concedida uma tutela provisória, uma tutela antecipada, que a gente falava antes, né? O código ele mudou um pouco essas nomenclaturas a partir do CPC de 2015. Então essas decisões, né, início da lide, né, liminares, né, no sentido genérico, tanto numa ação ordinária de conhecimento quanto num mandado de segurança, elas têm sim um condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então tem o depósito e as liminares gênero, né, seja no mandado de segurança, seja numa ação de conhecimento, tendo esse condão de suspender a exigibilidade do crédito, que somado às três outras de natureza administrativa, parcelamento, moratória e impugnação e recurso na esfera administrativa, se compõem essas 6 causas de suspensão da exigibilidade que estão previstas lá no artigo 151 do CTN. Para fechar, eu queria falar 2 observações a vocês. A primeira é que eu disse para vocês que o fato gerador dá origem a uma obrigação tributária, que pode ser principal ou acessória. A suspensão da exigibilidade do crédito vai suspender a obrigação de pagar, vai suspender a obrigação principal, em regra. A suspensão da obrigação acessória ela não é automática. Ah, professor, o acessório segue o principal? Não. Só se a decisão disser, né, com todas as letras, que a obrigação acessória também está suspensa. Então, em regra, a suspensão da exigibilidade do crédito de obrigação principal não suspende ao mesmo tempo a obrigação de natureza o quê? Acessória. Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 151. E a segunda observação, igualmente relevante, é que a suspensão da exigibilidade do crédito não significa que o crédito não pode ser lançado. Por quê, professor? Mas se está suspendendo a exigibilidade do crédito, como que o crédito vai ser lançado? Veja, há uma tecnia do CTN e aqui eu reconheço, e toda a doutrina reconhece. Quando eu suspendo a exigibilidade do crédito, eu tenho que ter crédito constituído, obviamente. Mas é possível que uma liminar seja dada antes até do próprio lançamento. Quando a liminar diga assim, olha, está suspensa a atividade de constituição do crédito, aí de fato você não pode efetuar o lançamento. No entanto, quando eu suspender o efeito, significa que eu posso sim lançar para evitar a ocorrência do prazo decadencial. Então eu lanço o tributo e suspendo a exigibilidade, ok? Para evitar o quê? A ocorrência do prazo decadencial. Teve um caso, né, que é bem ilustrativo disso, que eu vivi na prática, atuando na Procuradoria da Fazenda, que foi o seguinte: o contribuinte ele entrou com uma ação para discutir um crédito de natureza previdenciária. Lá nos idos de 2000, lá nos idos comecinho dos anos 2000, em que tinha uma discussão sobre se o prazo decadencial de lançamento, que é algo que a gente vai ver mais na próxima aula, era de 10 anos ou de 5 anos. E ele entrou com essa ação, fazendo o quê? Ele queria depositar